Fala, gente. Aqui é o Dr. Ademir. Esse é o podcast O Tricologista e o meu canal no YouTube, O Tricologista também. Vamos lá, já que nós estamos falando de O Tricologista, eu queria convidar vocês para conhecerem, vou deixar aqui no YouTube e também no podcast os links para acessar o Spotify, o YouTube e o portal Tricologista. A plataforma O Tricologista está crescendo, ela está ganhando uma dimensão muito grande, inclusive uma dimensão internacional, que eu estava querendo dar fazia tempo. Então, alguns materiais da plataforma O Tricologista vão começar a aparecer em inglês também. Eu estou muito feliz com a possibilidade de falar para vocês hoje sobre calvície feminina. E calvície feminina é um assunto que me grita muito, que me chama muita atenção. E eu tenho meus motivos para isso, né? Eu tenho hoje muito mais pacientes mulheres do que pacientes homens. E o fato de eu ter pacientes mulheres e pacientes homens em proporções tão diferentes é algo que foi acontecendo progressivamente, porque quando eu comecei a trabalhar com cabelo, eu tinha muito mais paciente homem do que mulher. Hoje, talvez 25% dos meus pacientes sejam homens e 75% sejam mulheres. E a gente vê uma crescente presença de alopecias em mulheres. Eu já falei sobre isso N vezes, tanto no portal, o Tricologista, quanto no canal do YouTube. Talvez já tenha falado aqui também no podcast o Tricologista. Mas uma das coisas que eu quero deixar muito claro é que talvez as mulheres estejam vivenciando um momento onde a expansão de alguns problemas tem acontecido de uma maneira muito rápida. Eu acredito que isso se deva às grandes mudanças na vida das mulheres a partir da década de 60 do século passado, a partir de 1960. Emancipação das mulheres, a questão das pílulas contraceptivas, a todas as possibilidades que se abriram para as mulheres ao longo dessas décadas e que permitiram com que elas ganhassem muito terreno no mercado de trabalho, tendo uma vida talvez muito mais cheia de coisas, com 3 turnos, muitas vezes, né, trabalhando fora e tendo que cuidar de casa à noite antes de dormir, dar conta da família. A mulher ela tem essa questão da maternidade, que é algo que envolve modificações biológicas no corpo dela por um período de tempo. E se são mais de uma, se acabam sendo mais de uma gestação, né? 2, 3 gestações, e isso acontece mais de uma vez. As pílulas contraceptivas vieram de uma forma muito aguda, né? Modificar os mecanismos hormonais das mulheres. E muita coisa mudou no mundo nas últimas décadas. Não é apenas isso, mas tanto homens quanto mulheres acabaram ficando mais expostos à poluição, ao estresse, a uma dinâmica de cobrança muito grande, a uma questão que a mulher tem muito mais embutida do que o homem, apesar do crescimento desse cenário nos homens, da vaidade em si, de usar produtos como maquiagem, cosméticos, que muitas vezes têm alguns ativos ou alguns componentes na sua formação que atuam interferindo nas funções hormonais. Todas essas questões têm feito o cenário da saúde da mulher mudar, e isso não é muito diferente quando a gente fala de cabelo, né? Uma outra coisa importante e que vem acontecendo, e isso já é muito descrito na literatura de neuro e de psicologia, é o quanto que o ambiente interfere naquilo que diz respeito ao nosso desenvolvimento como ser humano. Então, se você tem um ambiente mais pacífico, mais tranquilo, mais sossegado, um ambiente que eu posso dizer assim, que culturalmente tem um nível mais elevado de pensamento, um ambiente que cultiva determinados valores, tem uma base religiosa. Quer dizer, o ambiente também interfere
dentro de um contexto muito complexo de que aquilo que chega ao nosso sistema nervoso, ao nosso cérebro, ao nosso pensamento, à nossa mente, dispara mecanismos bioquímicos e hormonais que podem interferir em algumas coisas. Então, por exemplo, quando você fala de uma menstruação, uma puberdade precoce numa menina, com a primeira menstruação há 9 anos, sendo que algumas mulheres, sei lá, tiveram aos 13, aos 14, aos 15. Hoje, ter uma menina com 9, 8, 10 anos, 11 anos menstruando, essa precocidade, ela se dá a esse ambiente, essa exposição a esses produtos que estão nos alimentos processados e também por uma questão cultural. Né? Você pega as músicas que a gente tinha no passado e as músicas que a gente tem hoje, a sexualização do mundo de uma maneira mais expressiva, naturalmente que tudo isso contribuiu para que o cenário fosse mudando e tudo isso tem impactado em nós ao longo do tempo. Isso aqui também, o celular, que impacta na nossa vida de uma maneira muito agressiva. A dopamina do celular, o estresse, as cobranças que o celular nos traz através de um trabalho que nunca acaba. Antigamente você trabalhava, fechava a porta do teu trabalho, ou saía do teu trabalho às 6 horas da tarde, o trabalho acabou. Hoje as pessoas te acham em casa com muita facilidade, porque acessa o teu WhatsApp, acessa o e-mail era mais limitado, mas hoje o WhatsApp ele quebrou essa barreira. Né? Então você fica meio que, ainda que alguns coloquem limite para isso, mas disponível quase que o tempo inteiro. E a gente se sente muitas vezes na obrigação de cumprir determinados compromissos que talvez naquele momento não deveriam ser cumpridos. Então, tudo isso tem impactado, não só as mulheres, os homens também têm passado por situações de saúde que não passavam com tanta intensidade no passado, ou sequer passavam no passado. Mas no que diz respeito ao cabelo, ao longo da história, os homens sofreram mais com os cabelos. Mas de um tempo por cá, as mulheres vêm sofrendo mais. Talvez por mecanismos biológicos que os homens foram desenvolvendo com o passar do tempo e as mulheres estão desenvolvendo mais recentemente, pela emancipação feminina após a década de 60, e por tudo que acompanhou essa emancipação feminina, mas de alguma maneira muita coisa tem mudado, e algumas doenças são quase que exclusivas de mulheres, como a alopecia fibrosante frontal, que existem casos em homens, mas são menos frequentes. As alopecias cicatriciais, quase todas têm maior incidência em mulher. E naturalmente que existe essa questão da alopecia endogenética que entra dentro desse contexto de ser uma patologia que vem crescendo nas mulheres. E eu tenho visto meninas com 9, 10, 11 anos que já têm sinais de alopecia endogenética. Essa precocidade torna a abordagem em relação à alopecia endogenética mais urgente e isso talvez seja algo que a gente precise ter uma atenção muito significativa, muito acelerada, porque uma menina ou um garoto, tanto faz, que começa a ter uma alopecia genética nessa idade, talvez ele tenha não só uma genética muito parruda, para que está trazendo isso com muita força, mas também um modelo de vida que talvez seja um facilitador para isso, né? Eu falo talvez porque eu não posso afirmar, porque talvez ele tenha uma baita de um estilo de vida legal, mas a genética é muito forte, mas talvez tenha uma genética fraca e um estilo de vida ruim, ou os dois, uma genética que favorece a calvície e um estilo de vida ruim. Então, o que eu tenho visto é que as mulheres elas estão sendo mais vítimas desse tipo de problema do que eram no passado. E, e uma grande característica da alopecia androgenética feminina, da calvície feminina, é o fato de que a gente não percebe queda de cabelo. O cabelo vai afinando, vai diminuindo progressivamente. E a mulher, quando se vê, tá com aquele triângulozinho aqui na frente, ou com a área do alto da cabeça toda comprometida. E, cara, isso vai fazer o quê? Né? Evoluiu, foi silencioso, ela não percebeu aquilo. E se foi silencioso e ela não percebeu aquilo, cara, acaba sendo terrível para ela, porque isso traz um elemento de
de urgência também, usando uma palavra que eu já usei agora há pouco, porque ela não viu. É silencioso, não tem queda, ela não percebe cair. Às vezes, a mulher tem sorte de estar no estado inicial de uma alopecia endogenética, de uma calvície feminina, e ela tem a sorte de ter um eflúvio, por incrível que pareça. E aí, por conta do eflúvio, ela procura ajuda, um eflúvio telógeno, ela procura ajuda, porque o eflúvio é uma queda bastante volumosa, assustadora, ela procura ajuda, e junto com o eflúvio, encavalando na alopecia endogenética, esse eflúvio entra e ajuda a gente a descobrir essa alopecia endogenética que está começando a acontecer. E aí a gente consegue tratar com mais brevidade. E é muito interessante porque quando a gente fala em alopecia endogenética ou calvície feminina, são duas expressões duras. As mulheres, elas sentem um pesar muito grande, elas não lidam muito bem com ter uma alopecia endogenética ou calvície feminina, porque trata-se de algo que elas vão ter que tratar pro resto da vida. E existe uma coisa muito interessante na alopecia genética que também me pega, que também me chama atenção, que diz respeito a, nas mulheres, que diz respeito a uma possível negação desse quadro. Elas não querem ter, elas não querem ter que lidar com isso a vida inteira. Pensa, vamos colocar do ponto de vista histórico. A mulher nasce hoje numa maternidade, ela sai da maternidade, muitas vezes, com uma fitinha, um lacinho, uma presilhinha. A minha filha nasceu quase sem cabelo, ela tinha uma presilhinha de adesivo, um lacinho de adesivo que a gente colava no couro cabelo dela. Depois a gente foi colocando faixinha. Então, ela começa a utilizar os ornamentos de enfeitar cabelo no berçário ainda. E esses ornamentos ela vai usar para o resto da vida. E aí ela vai crescendo, prende o cabelo, usa uma chuquinha, faz uma trança, e vai, muitas vezes, daqui a pouco ela está usando um secador, uma prancha, fazendo uma química. A relação da mulher com o cabelo é absurdamente complexa. Ela vem do berçário. Eu tenho um livro que se chama É Outono para Meus Cabelos, em que eu descrevo histórias de mulheres que perderam o cabelo, e na introdução eu falo sobre isso. A minha avó, nas últimas semanas de vida dela, antes dela ser internada, ela pedia para o meu avô levar ela no cabeleireiro para pintar o cabelo. Ela estava cega, mas ela não podia ficar com os cabelos sem pintar. Então, desde a hora que nasce até muitas vezes a hora que, né, está no fim da vida, a mulher estabelece isso. Ah, mas tem mulheres desapegadas. Tem mulheres desapegadas. E pronto, não tem problema. Mas a grande maioria, principalmente das mulheres brasileiras, não tem esse desapego todo, que eventualmente as mulheres europeias desenvolvem com muita precocidade. Então, a alopecia genética é uma manifestação difícil para a mulher, que tem surgido cada vez mais cedo, que tem tido um impacto muito severo, não só do ponto de vista da autoestima, mas também de tudo aquilo que o cabelo representa para a mulher. E quem me conhece sabe que eu falo muito sobre isso, a representação simbólica do cabelo, e que precisa ser cuidada com muita precocidade. Então, se você é uma mulher que o marido tem calvície, ou a tua família tem algum grau de calvície, você tem um filho, uma filha com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, fique atenta ao cabelo dela. Prevenir é muito melhor do que tratar, e nessa idade a gente consegue prevenir de uma maneira muito suave, muito tranquila. O tratamento já começa a ficar um pouco mais chato, mas ainda assim é possível tratar nos estágios iniciais, seja uma menina de 9, 10 anos com alopecia genética, começa a ter alopecia genética, seja uma mulher de 40, 50, 60 anos que está começando a ter uma alopecia genética. O tratamento nas fases iniciais é absurdamente mais eficiente. Depois a gente tem que fazer mais força para recuperar cabelo ou para estabilizar a queda de cabelo. Então, talvez a gente tenha que ter um olhar muito, muito profundo para a alopecia androgenética feminina. Eu adoro tratar a alopecia androgenética feminina. Eu sei que as mulheres têm uma expectativa muito alta em relação a resultados, principalmente quando já se encontram em estágios mais avançados.
Mas eu aprendi também a lidar com a ansiedade e expectativa delas, para que eu possa oferecer para elas uma evolução que possa ser tranquila e que a gente possa utilizar de muita inteligência no desenvolvimento desse tratamento. Então, acho que a mensagem que eu queria passar para vocês sobre a alopecia androgenética feminina é um pouco isso. É fazer um bate-papo com vocês, para que vocês possam refletir um pouco sobre a alopecia androgenética feminina e possam pensar em tudo isso que eu falei, em tudo um contexto que faça sentido para vocês. Espero ter ajudado. Aqui é a doutora Denir, esse é o podcast O Tricologista e também o meu canal no YouTube, O Tricologista. Um abraço.